Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs que nos acompanham por meio desta transmissão, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, enquanto estamos impossibilitados de nos reunirmos em assembleia, a palavra de Deus, que não está acorrentada, faz uso deste meio de transmissão, para que nestes momentos nós partilhemos e comunguemos da palavra de Deus, para que comunguemos sacramentalmente ou espiritualmente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para prepararmos o nosso coração para que neste tempo quaresmal afastemos de nós todos os obstáculos que atrapalham ou impedem a nossa mais perfeita comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos-nos todos pecadores e necessitados do perdão de Deus. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito
para criar em nós um coração novo. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Rezamos esta Eucaristia em intenção dos nossos paroquianos aqui da cidade de Pedrinópolis. Especialmente hoje rezamos pelos nossos coroinhas e marianinhas, rezamos pela comunidade Rema, pela minha família, por Paulo, Marigo, Rosalina, Deise, Natália, Henrico, Tony e Danilo, da cidade de Praia Grande, São Paulo, por Sônia, Maria e família, da cidade de Perdizes, por Arlene Campos e família de Araxá, por Doralice, Elvésio e família de Araxá, por Antônio Campos e família aqui de Pedrinópolis, por José Maria Nazaré e família de Araxá, por Lidiane Adão dos Santos Cordeiro de Uberaba. Rezamos também para que cesse esta pandemia e a paz retorne à sociedade e também aos nossos corações. Rezamos também pelos falecidos Geraldo Rodrigues de Araújo, pelos nossos familiares, amigos e benfeitores. Senhor Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhemos num coração manso e humilde a palavra de Deus, que como semente é semeada em nossa alma. Pedimos a Deus que a palavra caída em nosso coração produza fruto 100 por 1. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir?
mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é quem estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas.
Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram:
Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, e com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham por esta transmissão, com esta celebração de hoje, nós estamos iniciando a 5ª semana da Quaresma e podemos, se é que ainda não o começamos a fazer, nós podemos fazer o nosso exame de consciência como preparação para a nossa caminhada quaresmal, nos preparando para recebermos, tão prontamente for possível, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Como disse o nosso arcebispo Dom Paulo, na tarde de hoje, quando realizava na nossa igreja catedral a renovação da consagração da nossa arquidiocese ao Sagrado Coração de Jesus, neste tempo quaresmal, ressoa, vindo de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu convite, o seu urgente convite à conversão. Enquanto isso, nós podemos deixar-nos interpelar pela palavra de Deus, na busca e no cumprimento da vontade de Deus para nós. Na nossa primeira leitura de hoje, estas leituras nós queremos olhar para elas na perspectiva quaresmal, para que elas nos ajudem a preparar a nossa confissão sacramental. Na nossa primeira leitura, o profeta Ezequiel continua nos falando daquela realidade em que o povo de Deus
estava vivendo no exílio da Babilônia. A princípio, o povo de Deus pensava que aquela situação de desventura duraria pouco tempo. Agora perderam toda a esperança de voltar para a sua terra e se encontram agora nesta situação desoladora, sem rumo, sem perspectiva, desiludido com aquela situação de ruína e de aniquilamento, a situação do desalento, a situação de morte em que o povo vivia é expressa por esta palavra do profeta Ezequiel, quando, em nome de Deus, ele diz: eu vou abrir as vossas sepulturas, ou seja, a realidade em que o povo vivia. O seu estado de ânimo era como se eles já estivessem dentro de um túmulo. A outra imagem clássica e talvez mais conhecida que expressa esta realidade e que está também aqui nesse mesmo capítulo do profeta Ezequiel, do qual foi tirada a nossa primeira leitura, ainda que o texto não tenha sido proclamado agora na nossa leitura, é aquela imagem de Ezequiel contemplando numa visão um vale repleto de ossos secos. Estas imagens de túmulos e de ossos secos representam bem a condição de morte na qual o povo de Deus se encontrava naquele momento, sem espírito, sem vida, tomados pela dor, tomados pelo sofrimento. A sua terra, a cidade e o templo de Jerusalém haviam sido destruídos, devastados pelo poderoso exército do rei Nabucodonosor da Babilônia, também devastada, também arrasada, estava a esperança daquele povo, mas eis que Deus se apresenta diante do povo para mudar aquela situação, para transformar aquela realidade, para transformar a morte em vida, para transformar o desespero em esperança, para transformar a escravidão em libertação. E para que isso acontecesse, a primeira coisa necessária era o povo voltar para a sua casa. Era o povo retornar para a sua terra. Aquele povo que pensava ter sido abandonado por Deus, agora escutam Deus dizer a eles, chamá-los de o meu povo, por mais que não conseguissem perceber, eles continuavam sendo o povo eleito,
o povo escolhido de Deus. E Deus continua dizendo: vou abrir as suas sepulturas e os conduzirei para a terra de Israel. No entanto, Deus viu que não bastava o povo voltar para a sua terra para estarem bem, para estarem alegres, para estarem felizes, como hoje também, diante desta realidade que nós estamos vivendo, não podemos simplesmente nos contentar e voltar para as nossas atividades do dia a dia quando passar esta pandemia, quando tudo isso passar. Nós devemos estar mais convertidos, nós devemos estar mais fervorosos, nós devemos estar mais comprometidos e mais orantes, além de fazê-los voltar para a sua terra, disse Deus, vou colocar em vocês o meu Espírito para que vocês vivam, assim como o primeiro homem criado por Deus se tornou um ser vivente quando recebeu o sopro de Deus, quando Deus inspirou-lhe um sopro de vida, e aí o homem se tornou um ser vivente, o Espírito, que agora é transmitido ao povo de Deus, que antes jazia nos seus túmulos, é muito mais do que uma força vital que dá a vida física ao homem. O Espírito é a vida divina que nos transforma. O Espírito é que nos converte, é que muda os nossos valores, os nossos princípios, as nossas prioridades. É o Espírito que abre os nossos olhos para compreendermos, para percebermos a realidade transcendente, a realidade espiritual. É o Espírito que faz o transplante do nosso coração, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, como dirá o mesmo profeta Ezequiel. É o Espírito que nos torna sensíveis para acolher o amor de Deus e nos comprometermos em amar os irmãos. É este Espírito, é o Espírito Santo, dirá São Paulo na nossa segunda leitura, que nos dá a capacidade de vivermos a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Uma vida pautada nos princípios do Evangelho. São Paulo nos apresenta então estes dois projetos, estes dois modos de vida. Vive-se segundo a carne ou vive-se segundo o Espírito? Estes dois projetos, diz São Paulo, são irreconciliáveis. Estes dois projetos são opostos um ao outro. O Evangelho de hoje nos mostra que nosso Senhor Jesus Cristo
tem um projeto, tem uma proposta de vida eterna, mas este projeto, esta proposta começa aqui nesta terra e vai ter a sua plenitude, terá a sua plena realização na vida eterna diante desta belíssima passagem do Evangelho, narrando a ressurreição de Lázaro, a riqueza dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos passa hoje, não se esgota. O Evangelho nos fala desta situação de dor, de saudade e de luto, vividos numa família, e depois de 4 dias de choro e desolação, a alegria daquelas 2 irmãs de verem o irmão Lázaro sendo ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos agora, ainda na perspectiva quaresmal, podemos refletir sobre alguns desses pontos, alguns destes ensinamentos que a palavra de Deus nos traz hoje. Podemos, por exemplo, falar da preocupação, do cuidado de Maria e de Marta com o seu irmão Lázaro, que estava doente gravemente. Na verdade, ele estava no seu leito de morte. Elas mandaram avisar Jesus e, claro, aquele aviso era um convite, era um chamado para que ele viesse estar com eles enquanto Lázaro ainda estava doente. O recado que elas enviaram a Jesus foi este: Senhor, aquele que ama está doente. Nós podemos então nos perguntar hoje como nós estamos tratando aquelas pessoas da nossa família. Como nós estamos cuidando daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, especialmente se esta pessoa está enferma, especialmente se esta pessoa é idosa, especialmente se esta pessoa necessita de cuidados especiais. A atitude de Maria e de Marta é um ensinamento para nós, do carinho e do cuidado que devemos ter com aqueles que estão mais próximos de nós e que mais urgentemente necessita da nossa ajuda e do nosso apoio. Podemos ainda falar daquela amizade sincera que nosso Senhor Jesus Cristo tinha com aquela família. Na verdade, ele era de dentro daquela casa. Ali, nosso Senhor Jesus Cristo se hospedava frequentemente. Ali, ele podia viver laços sinceros de amor e de fraternidade por aqueles seus amigos. Nosso Senhor Jesus Cristo está disposto a colocar a sua vida em risco,
caso vá visitá-los naquele momento tão delicado. É por isso que quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz: vamos de novo para a Judéia, os seus discípulos intervêm dizendo: Mestre, há pouco os judeus queriam lhe apedrejar e agora vai voltar outra vez para lá? O perigo que nosso Senhor Jesus Cristo corria era tão real, era tão claro para todos os discípulos, que quando eles perceberam que não conseguiram fazer que Jesus desistisse daquele propósito, porque Jesus diz taxativamente: vamos para junto de Lázaro. Tomé, perfeitamente conformado, mas de forma resoluta, diz: vamos nós também para morrermos com ele. E diante desta atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos nos perguntar: como nós estamos cuidando das nossas amizades? Como está o nosso relacionamento com os nossos amigos? O que é que nós estamos dispostos a sacrificar pelos nossos amigos? É por isso que logo à frente, neste mesmo Evangelho, no capítulo 15, versos 13, nosso Senhor Jesus Cristo dirá que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Podemos ainda continuar a nossa reflexão dizendo da compaixão que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu por aquelas duas irmãs diante da sua situação de luto, ao ver Marta chorar. E também aqueles que estavam com ela, nosso Senhor Jesus Cristo estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e chorou juntamente com todos eles, a ponto de alguns que ali estavam comentarem entre si: vejam como ele o amava. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu todos os sentimentos que são próprios da nossa natureza humana, menos o pecado. E inspirados nesta sua atitude, podemos nos perguntar: como nós estamos nos comprometendo com aquelas pessoas que sofrem? Como nós nos comprometemos com aquelas pessoas que estão tristes, que estão angustiadas, que estão sozinhas e abandonadas, que estão excluídas, que estão depressivas? Podemos continuar a nossa reflexão dizendo daquelas pessoas que ficam somente espreitando aquilo que os outros fazem, para que na primeira oportunidade façam algum comentário depreciativo ou de julgamento. Podemos falar daquelas pessoas que espreitam os que estão à sua volta, esperando uma atitude, um gesto, um comportamento para criticar, para julgar e para condenar.
como fizeram aquelas pessoas do Evangelho que, vendo nosso Senhor Jesus Cristo chorar com aqueles que estavam enlutados, e nem mesmo aquele momento tão sensível eles foram capazes de respeitar. Quando viram nosso Senhor Jesus Cristo chorando, comentaram: vejam só, isto são lágrimas de crocodilo, isto é puro fingimento. Este aí, que chegou a abrir os olhos de um cego, se ele quisesse, não poderia ter feito com que Lázaro não morresse? Motivos para eles criticarem não faltavam, porque o Evangelho nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, e ele permaneceu ainda 2 dias no mesmo lugar onde ele estava. Quando chegou à casa de Marta e de Maria, haviam 4 dias que Lázaro tinha morrido. O evangelista apresenta este detalhe. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo levou 4 dias para andar 3 quilômetros. Normalmente é assim que acontece. Aqueles que são os primeiros a julgar são aqueles que menos fazem, são aqueles que menos estão comprometidos. Podemos ainda falar daquelas situações em que, não compreendendo a vontade de Deus na nossa vida, nós pensamos, nós achamos que as coisas deveriam ter tido um desfecho diferente. As situações em que nós achamos que poderiam ter acontecido de um outro modo. Mesmo permanecendo na fé, às vezes questionamos a vontade de Deus, como fizeram tanto Marta como Maria. Elas também tiveram este sentimento e expressaram isso claramente a Jesus Cristo. O Evangelho nos mostra que elas tinham até ensaiado o seu discurso, ensaiado aquilo que iriam dizer a Jesus. Eu acredito que elas tinham antes conversado sobre aquilo, porque tanto Marta como Maria, ao encontrarem-se com nosso Senhor Jesus Cristo, dizem exatamente a mesma coisa: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, elas estão insinuando uma reprovação à demora que nosso Senhor Jesus Cristo teve para visitá-las. Elas estão dizendo: se o Senhor estivesse aqui, poderia ter evitado a morte dele. Podemos ainda continuar nos questionando sobre a nossa esperança cristã na vida eterna, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz a Marta: o seu irmão
ressuscitará. Marta entende estas palavras de Jesus Cristo como sendo um consolo banal, como aquelas frases que ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem àqueles que perderam um ente querido e estão ainda ali no velório. As pessoas costumam dizer: ele está num bom lugar, ele está numa situação melhor que nós, ele descansou, coitado. Marta imagina que nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo ali nada de novo para ela, porque ela entende que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que Lázaro ressuscitará no fim dos tempos, como o Evangelho nos mostra que assim acreditavam também os fariseus. Marta diz então a Jesus: o Senhor não está me dizendo nenhuma novidade, mas nosso Senhor Jesus Cristo estava falando não da ressurreição no fim dos tempos, mas ele estava dizendo que ele iria, naquele momento, ressuscitar Lázaro. Podemos então dizer: não existe morte para aqueles que são amigos de Jesus. E nós podemos então nos perguntar se a nossa vida tem sido coerente com a nossa esperança na vida eterna. Podemos nos perguntar se a nossa atitude diante do falecimento de uma pessoa querida é uma atitude de esperança ou de desespero. Vivemos como Marta e Maria naquele momento, acreditando que o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida era somente para a eternidade, ou ele já começa aqui? Poderíamos ainda falar de várias outras coisas, mas nos falta o tempo. Mas não podemos deixar de falar de um outro milagre relatado no nosso Evangelho de hoje, que é tão grande, tão maravilhoso, tão impressionante quanto a ressurreição de um morto. Este milagre é relatado num único versículo, o último versículo do nosso Evangelho de hoje. E este milagre é a conversão do nosso coração. Este milagre é o despertar da fé em Jesus Cristo, que nasce, brota, cresce e amadurece em nosso coração. Este milagre não pode passar despercebido por nós. Diz o evangelista: muitos judeus que ali estavam presentes e viram o que fez nosso Senhor Jesus Cristo, creram nele, passaram a ter fé nele. E podemos nos perguntar: como estamos vivendo a nossa fé em Jesus Cristo? Irmãos e irmãs, o meu desejo e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus, que foi enviado ao povo de Deus quando estava na Babilônia, aquele Espírito Santo que São Paulo nos apresenta como sendo uma proposta de vida para nós,
esse Espírito Santo que animou os santos e os justos ao longo de toda a história, também conduza cada um de nós neste tempo quaresmal e nos leve a um profundo arrependimento e uma verdadeira conversão para celebrarmos santamente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, convido neste momento a você que nos acompanha a também invocarmos o Espírito Santo. Nós vamos invocá-lo sobre o pão e o vinho que estarão agora sobre o altar, para que pelo poder do Espírito Santo sejam transubstanciados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também invocaremos sobre nós o Divino Espírito Santo para que ele transforme também a nossa vida, nos converta e nos santifique. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso,
concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado. Por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva no reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
irmãos e irmãs, estamos celebrando este grande mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces de vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos benfeitores e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos de Deus. Rezemos juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado e a morte do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Convidamos a todos que nos acompanham a fazerem neste momento a sua comunhão espiritual, expressando o desejo de estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente no Santíssimo Sacramento, por meio da comunhão. Manifestemos a Ele com o nosso desejo e com a nossa palavra a disposição, o propósito de jamais nos afastarmos dele.
obrigado, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento. Sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convidamos a todos para que diariamente, enquanto durar a nossa impossibilidade de estarmos reunidos em assembleia, a acompanharem às 19h30 a transmissão desta Santa Missa, e aqueles que desejarem deixar a sua intenção nesta página serão colocadas na celebração de amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A cada invocação nós respondemos amém, confirmando a oração. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.